quero deixar uma pergunta para você pensar sobre isso. Será que você hoje ouve isso das pessoas? Que não tem empregabilidade, que você só entra com QI? Eu quero que você para pensar e responde isso para a gente. Será que você é essa pessoa? Vai pensando nessas perguntas. E nessa aula de hoje, eu quero passar para você quais são os 3 pilares para você atingir o seu sucesso profissional, para você chegar até o seu sucesso profissional. Essa é a minha proposta. E eu gostaria de usar essa frase que as pessoas elas não escolhem os seus futuros, elas escolhem seus hábitos. E os hábitos determinam os seus futuros. E isso aqui é muito louco, porque assim, a gente vê um monte de pessoas querendo, principalmente quando vira o ano, as pessoas definem metas. Ah, porque esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano... Por exemplo, as pessoas que decidem perder peso quando vira o ano. A primeira atitude que essa pessoa tem, ela se matricula numa academia. Dura 15 dias essa emoção, essa empolgação. 15 dias, ela indo todos os dias. Só que quando você toma essa decisão, por exemplo, eu vou perder peso, você já está dizendo o seguinte, eu vou passar pelo processo de dor. Eu vou sofrer com isso aqui. Porque você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que treinar, o seu corpo vai ficar dolorido. Então você vai sair de um prazer, de uma área, de um conforto, para ir para a dor. E a grande maioria das pessoas, elas até começam isso. Sabe por que a grande maioria das pessoas procrastinam? Porque você criar um hábito, instalar um hábito, esse processo é dolorido. Até você, provavelmente você já passou por isso, você começou a fazer uma coisa que no comecinho era muito ruim. Você não gostava daquilo. Mas depois você percebeu que aquilo não era tão ruim. Lembra que a gente falou no começo? Surgiu uma pandemia, um vírus, ninguém teve controle sobre isso. Surgiu esse vírus, colocou as pessoas dentro de casa. No começo, todo mundo era resistente a aulas online. O que a pessoa faz hoje? Olha vocês aqui comigo, quantas pessoas tem aqui? 44 pessoas aqui comigo. Você está aprendendo uma nova forma de você buscar conhecimento. E aí, talvez, eu quero até a sua opinião com relação a isso, não parece ser tão ruim assim. Por quê? Porque você está instalando um hábito em você. Então, quando eu fui prestar concurso público, eu fiz uma pesquisa de mercado, os caras falaram para mim o seguinte, não tem emprego. Esquece isso aqui, não tem mercado. Eu peguei e falei o seguinte, não tem mercado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir a oportunidade, eu vou abrir as portas. E eu fui atrás de abrir essas portas. Eu fui atrás de buscar o emprego. Na minha cabeça na área privada não tem mercado, e realmente lá em Santo André estava tudo saturado, fechado, porque eram empresas que terceirizavam os hospitais, e aí existiam grupos rivais. Por exemplo, Santo André e São Bernardo trabalhavam com empresas diferentes. Essas empresas, elas eram rivais. Então, se eu trabalhasse na empresa de Santo André, eu jamais conseguiria trabalhar na empresa de São Bernardo, porque havia ali uma rixa, um medo de perder o emprego, que o outro levasse uma proposta melhor. Então, antigamente tinha isso. Hoje, pelo contrário, vocês não veem isso. Vocês têm mais facilidade para você conseguir um emprego CLT. Para a gente falar de sucesso profissional, a gente precisa entrar em algumas áreas aqui. Hoje eu quero fechar com você 3 pilares. Marca isso. Nós vamos falar de propósito. Nós vamos falar de mente mestra e nós vamos falar de autoconfiança. 3 pilares, somente 3 pilares. Poderia falar aqui dos 16 pilares de Napoleão Hill. O que Napoleão Hill ele fez? Ele estudou histórias de pessoas de sucesso. Mas não é pessoas com pequeno sucesso. São pessoas que saíram do nada e atingiram um patamar astronômico de sucesso. Absurdo de sucesso. E hoje eu quero tratar com você desses 16 pilares, apenas 3. Porque eu sei que se eu passar os 16, você não vai conseguir dar conta. Sabe por quê? Porque eu ainda estou no processo de aprender esses 16. É um processo lento. Então eu quero que você foca em 3. Definir um propósito. Hoje nós vamos sair aqui com uma meta definida. Você vai definir seu sonho. Você vai colocar isso aqui pra gente. Osvaldo, definir. O meu propósito eu preciso me formar nessa área, eu vou entrar no mercado, o hospital vai ser X, Y, Z. Eu tenho um sonho, cara. Eu quero comprar minha casa, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Hoje nós vamos definir isso aqui. Propósito. Propósito pode ser uma coisa bem simples. Por exemplo,
Você trabalha com vendas. O pessoal da Renaudet aí, não sei nem se alguém colocou Renaudet. Já estou eu fazendo aqui campanha para a Renaudet, né? Se meu amigo Ricardo ouvir isso, vai adorar. Se você trabalha com vendas e você vende R$ 500 por dia e você coloca como propósito vender 600 por dia, isso é um propósito. Se você quer perder peso, você tem 90 quilos e você quer chegar aos 85 quilos e você consegue, isso é um propósito. Eu tenho um propósito de perder peso. Então você tem um propósito. Eu tenho um propósito de agosto eu quero começar a estudar. Isso é um propósito. Eu tenho um propósito, eu estudo já. Eu tiro sempre 6, eu sou mediano, eu quero passar a tirar uma nota 8. Isso é um propósito. Então, propósito são coisas simples, as pessoas complicam o propósito. E isso também é sucesso. Para pensar. Você, a mamãe que quer ter um filho, ela é engravida. Isso é sucesso ou não para você? Você que quer entrar no mercado de trabalho, está fazendo processo seletivo, não cansa, já está cansado de receber nãos. E aí você consegue. Isso é sucesso ou não? Você quer ser promovido na empresa. Isso é sucesso ou não quando você consegue? Perceba que sucesso também são pequenas conquistas, mas as pessoas complicam. Elas acham que sucesso é você ter um carrão na garagem, uma mansão e sair por aí viajando e esbanjando dinheiro. As pessoas acham que só esse tipo de gente, esse perfil é que é sucesso. Então, sucesso, cara, é tudo aquilo que você tem nas pequenas conquistas. Eu fui dormir, eu acordei, isso é sucesso. Eu fui dormir, eu acordei, isso é sucesso. Eu consegui atender um paciente bem. E esse paciente, ele conseguiu uma imagem de tamanha qualidade que deu diagnóstico para uma patologia. Isso é sucesso. Você conseguir educar teu filho, que ele seja uma pessoa que respeita outras pessoas, respeita o meio que ele está. Isso é sucesso. O cara vai pra balada e consegue aquela namorada linda. Sucesso. A menina vai pra balada e consegue aquele cara lindo, que eles vão ficar pro resto da vida juntos. Isso é sucesso. Então, sucesso é tudo aquilo que você conquista todo dia um pouquinho. Eu tenho que beber 2 litros de água todo dia. Se eu conseguir, é sucesso. Isso é sucesso. Então, não complica sucesso. Porque se você não entender o detalhe mínimo do sucesso, você não vai conseguir o macro. Então, são pequenas conquistas todos os dias. E eu gravei um vídeo, coloquei na internet, que é o milagre do pouquinho. Todo dia eu faço um pouquinho. Mas para eu construir esse sucesso, eu preciso ter propósito. Porque se você não tiver o propósito, não adianta você construir o milagre do pouquinho. Por exemplo, vamos imaginar aqui que você tem um sonho. Coloca aqui para mim, quem tem um sonho? Um sonho incrível. Coloca aí o sonho incrível. Escreve aí. Você tem um sonho. Esse sonho, ele é incrível. Você não pode passar essa vida sem realizar esse sonho. Coloca aí, Sheila. Coloca o nome aí. Qual que é o sonho? Você não pode passar por essa vida sem você realizar o seu sonho. É o seu sonho incrível. Só que aí vai acontecer uma coisa incrível. Quando você definir o seu sonho, eu quero que o seu sonho ele esteja dentro de uma montanha. Eu quero que você agora mentaliza isso. Você tem um sonho e o seu sonho ele está dentro de uma montanha. Você não consegue acessar o seu sonho. Porque ele está dentro de uma montanha. Como é que você vai pegar uma montanha, remover a montanha e ir lá e pegar o seu sonho? Você não consegue. Você não tem força para isso. Você não tem técnica para isso. Você não tem conhecimento para isso. E se eu falasse para você o seguinte? Olha, Sheila, se todos os dias você tirar uma pedrinha, pode ser que em 30 anos você abra uma cratera e você consegue acessar o seu sonho. O milagre do pouquinho é isso. Todos os dias você vai lá e você faz um pouquinho. Mas você precisa saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe, quem assistiu a Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Porque você não sabe onde você quer chegar.
Você não tem um propósito definido. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui hoje é, ó, a Cleidian. Eu já vou entrar na pergunta aqui, na pergunta da Cleidian, no sonho da Cleidian, porque isso aqui é muito importante. A Cleidian fala o seguinte: entrar na área da radiologia e dar uma educação melhor para minha filha. Quando terminar esse encontro hoje, você vai perceber o seguinte, Cleidian, que não é você que vai dar uma faculdade melhor para sua filha, mas sim, você vai ensinar a sua filha que ela precisa fazer o porquê e como ter a sua faculdade dos sonhos. Você vai entender que dentro de um processo do protagonista, a pessoa que realiza sonhos, uma das coisas é ela ensinar os seus filhos que ele precisa aprender a pescar. Você pode ajudar a contribuir, mas você precisa entender esse movimento. Porque o que está acontecendo hoje em dia é que nós estamos vivendo uma geração de marmanjos sendo sustentados pelos pais. E todo esse processo, eu poderia aprofundar aqui, eu não vou, mas todo esse processo vai atrapalhar a vida do seu filho, da sua filha lá na frente. Quando uma mulher casa com um menino que fica no game, jogando um game, não sai do game, não sai da rua, não sai do bar. E mentalidade de menino. Mas a gente não vai aprofundar nisso. Mas o sonho, ele está dentro de uma montanha. E todo dia você vai lá e faz um pouquinho. Eu quero fazer uma faculdade. O que você precisa fazer? A grande maioria das pessoas fala o seguinte: eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero fazer uma especialização, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero fazer uma pós-graduação, mas eu não tenho dinheiro. Então você precisa aprender a fabricar esse dinheiro para que você realize o seu sonho. Porque se você esperar alguém te dar o dinheiro, ninguém vai te dar. É você que tem que fazer. Então, por exemplo, quem trabalha com vendas, você tem que produzir, vender mais. Quem trabalha numa área, por exemplo, vamos pegar aqui uma área de atendimento, a pessoa fala assim: mas Sivaldo, eu sou limitado, eu trabalho numa área de atendimento, legal. Você precisa se tornar uma pessoa tão importante dentro dessa área de atendimento. O sucesso, ele é nos detalhes, que a sua gerência olha para você e fala: eu vou te promover, você é diferenciada. Sabe por que eu te falo isso? Porque quando eu comecei como boy no hospital. E eu fui lá para fazer uma cobertura de 30 dias. Quando eu acabei a cobertura de 30 dias como boy, eu entrei na farmácia. Eu fui trabalhar na farmácia. Porque eles perceberam que ali tinha uma pessoa diferenciada. Essa pessoa merecia uma promoção. Eu fui só para fazer uma cobertura. E aí eu entrei na farmácia. E foi através desse emprego da farmácia que eu consegui entrar numa área que eu sou louco por ela, a área da saúde. Apaixonado por ela. E quando a gente fala de Ikigai, vocês vão entender isso. O Ikigai é você encontrar o seu propósito. Então, assim, o que é o Ikigai? Ele é o seu propósito. É quando você faz aquilo que você ama. Então, você ama fazer isso que você faz hoje. Você faz muito bem, você é uma pessoa diferenciada, uma pessoa importante. Vai ter um corte agora na sua empresa, porque a pandemia chegou, mas o seu chefe olha para você e fala: cara, eu não posso te perder, porque você é diferenciado. Então, o Ikigai é quando a gente consegue juntar tudo isso aqui, aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa na sua contribuição. Por exemplo, você acha que na área de saúde as pessoas precisam de você? Um bom profissional, educado, com conhecimento, que dá um bom atendimento? Então, aquilo que o mundo, a sociedade precisa. Não olhe o mundo como o mundo, mas olhe o mundo como o seu mundo, a sociedade, aquele hospital, aquela clínica que você faz parte. E aquilo que te pago para você fazer. Além de você fazer tudo isso, você tem um prazer com aquilo que você faz, você ama aquilo que você faz isso muito bem, você faz aquilo que a sociedade precisa e ainda você é remunerado por isso. Quando a gente junta a paixão com a missão, a sua profissão e a sua vocação, aí a gente tem o Ikigai, que é uma cultura japonesa, é um ensinamento japonês, que ele ensina realmente a gente a dar valor a isso que eu estou falando para você, aos pequenos detalhes de tudo que você faz. Então, cuidar bem da sua carreira, por exemplo. Cuidar bem do seu trabalho, por exemplo. Porque é com esse trabalho hoje que você vai conseguir avançar dentro da sua vida profissional, dentro da sua vida pessoal. Sendo promovido, ganhando mais. Pensa nisso. Então, a ideia da gente falar aqui do Ikigai, quando a gente fala de vocação, todos nós temos... Eu quero que você entenda o seguinte: sucesso, marca isso, sucesso é igual poder pessoal.
Sucesso é igual poder pessoal. Já que sucesso ele é igual poder pessoal, eu quero que você entenda o seguinte. Todas as pessoas, para chegar ao sucesso, elas precisam aumentar o seu nível de poder pessoal. Todas as pessoas, para chegar ao sucesso, elas precisam aumentar o nível de poder pessoal. E como que você aumenta o nível de poder pessoal? Trabalhando em duas áreas, duas frentes. Trabalhando a identidade. O que é identidade? Identidade é você praticar o autoconhecimento. Mas você não pratica o autoconhecimento sendo a pessoa que você é hoje. Você pratica o autoconhecimento fazendo uma dinâmica, uma atividade indo lá na sua infância. É algo mais profundo. Mas eu vou passar de forma superficial. Poder pessoal é você aumentar o seu nível de identidade. Por exemplo, eu busco o autoconhecimento e quando eu busco o autoconhecimento eu melhoro, eu me desenvolvo. Quando eu busco o autoconhecimento, eu estou buscando aprender coisas que vão me colocar para frente. E a outra perna é a atitude. Então, poder pessoal, você vai trabalhar em duas áreas. Aptidão e atitude. Aptidão, identidade. É o seu ser, é a sua identidade. E atitude é a sua capacidade. Escreve isso, que isso vai ser fundamental para a gente fechar esse conteúdo hoje. Sucesso é igual poder pessoal. Sucesso é igual poder pessoal. Quem tem mais poder pessoal tem mais sucesso. Por exemplo, você é uma pessoa que tem um conhecimento muito bom. Você realmente é bom no que você faz. Só que você não consegue entrar no mercado. Existe um colega teu que ele é mais fraquinho. Ele é bem fraquinho. Você sabe que ele é limitado. Ele é mediano. Você não é mediano. Você é o protagonista. E ele é o mediano, é o fraquinho. Só que esse cara tem 2, 3 empregos. Aí você olha para essa pessoa e você fala assim, caramba, mas por que ele consegue e eu não consigo? É porque esse cara tem um nível de poder pessoal. Ele consegue demonstrar isso para outras pessoas. Como o Lucivaldo ele consegue fazer isso? Trabalhando o marketing pessoal dele. É um cara que se vende. É um cara que ele conhece muito bem as suas limitações. E quando você começar a trabalhar a sua identidade, marca aí, você vai estudar análise de SWOT. Análise de SWOT, o que é análise de SWOT? É eu compreender quais são as minhas fraquezas e quais são as minhas fortalezas. Pontos fortes e pontos fracos. Tá? Então, assim, essa pessoa que se vende bem, essa pessoa sabe as fraquezas. Sabendo as fraquezas, olha a chave agora. Sabendo as fraquezas, você vai evidenciar as suas fortalezas. Todos nós temos fraquezas. E todos nós temos fortalezas. Só que essa pessoa, ela sabe mostrar só as fortalezas. Por exemplo, você vai participar de um processo seletivo e a pessoa, numa bendita redação, pergunta para você, fala de você para mim. Escreve aí quem sou eu. E você se atrapalha todo, não consegue colocar no papel quem é você. Isso aconteceu com você já? De você não conseguir colocar num papel, fazer uma redação, ou você vai lá e coloca 3, 4, 5 linhas descrevendo quem é você. Sabe por que isso acontece? Porque você não trabalha a sua identidade. Você não sabe quem é você. Então você precisa buscar aprender mais sobre você. Quer um exercício prático? Vamos lá. Você vai fazer uma redação, coloca aí no topo dela. Quem sou eu? Aí, com calma, você vai escrever tudo sobre você. Você vai lá e vai colocar quem é você, filho de quem, filha de quem, marido, esposa, tem um filho, não tem. E você vai escrevendo seus hobbies, que você gosta de fazer e tal, tal, tal. Você vai escrevendo, vai colocando. O que você pensa a seu respeito nos pontos fracos e pontos fortes, você vai colocando tudo. Você já sabe escrever uma redação com esses detalhes que eu te passei. Então, você vai colocar tudo. Porque você vai pedir
para que outras pessoas, e aí eu peço que você escolha 5 pessoas, e peça para que essas pessoas façam uma redação falando de você. Eita, teve gente que fez careta aí. É isso. Você vai pedir para que outras pessoas, aí pode ser pai, mãe, irmão, irmã, amigos, vizinhos, os colegas de trabalho, seu chefe, peça para eles. Aí você vai falar o seguinte: cara, eu preciso que você faça uma redação falando de mim, mas eu quero te pedir um favor. Aí ele vai falar: pode falar, estou aqui para te ajudar. Fala a verdade. Tudo que você pensa de mim. Quando você receber essas 5 redações, você vai colocar tudo na mesa, junto com a sua redação. E aí você vai pegar um marca-texto e você vai ficar marcando os pontos que são comuns. Esses pontos comuns vai mostrar quem é você. Essa é uma atividade que vai te ajudar a você encontrar a sua identidade. Por que eu estou te falando que você não conhece você e você não conhece a sua identidade? E você vai entender isso, e isso é muito fácil de entender. Escreve aí para mim. Nós temos na sociedade mais pessoas positivas ou negativas? O que vocês acham? Nós temos ao nosso entorno mais pessoas positivas ou mais pessoas negativas? Eita, estourou negativo aqui. Por que isso acontece? Porque é o que tá, principalmente quando está num momento como esse de pandemia, a pessoa com medo do desemprego, a pessoa que acha que tudo vai dar errado. Quando a gente projeta alguma coisa para o futuro, o que você projeta? Que você vai se dar bem, que você vai ter sorte, que você vai prosperar? Ou você sempre fica pensando o seguinte: será que vai dar certo? Será que eu mereço? Será que eu vou conquistar? Será que vão me contratar? Será? Você fica sempre pensando no negativo. Por que isso acontece? Porque, desenha aí agora, todas as pessoas, elas são as informações que elas recebem. Todos nós somos as informações que nós recebemos. Todos nós somos as informações que nós recebemos. Então, se nós recebemos informações negativas, automaticamente você vai começar a comunicar, e isso é de forma inconsciente, você não consegue fazer isso de forma consciente, você vai começar a comunicar coisas negativas. Eu vou te explicar a fundo isso hoje. Você vai entender. Presta atenção nesse slide. Presta atenção nisso aqui. A Cato é a empresa que mais realiza hoje contratações. E a Cato, ela soltou recentemente uma pesquisa. E essa pesquisa, ela saiu num grande jornal de circulação, dizendo quais são as áreas que mais contrataram nesse momento de pandemia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para você. Olha só a quantidade, a porcentagem das contratações de profissionais na área de saúde. Técnico em radiologia. Eu vou falar das áreas que a gente tem no Instituto. Aumentou 732%. Enfermagem, 527%. Técnico de enfermagem de trabalho, 283%. Algumas áreas, bombeiro civil, que tem cursinho livre. Às vezes a pessoa pensa o seguinte: Lucivaldo, eu não consigo emprego na área de saúde. Eu falo sempre para os meus alunos o seguinte: recua um degrau, desce um degrau. Vai para uma área que tem uma boa empregabilidade para depois você chegar no seu objetivo. Então aqui é só para mostrar para você que a área da saúde, nesse momento de pandemia, ela está aquecida. E aqui são as perguntas que eu quero que você responda. Será que você é a pessoa que pensa, ou que você nem pensa sobre isso, em ter sonhos? Será que você tem sonhos? Será que você é a pessoa que acha que aquela pessoa que tem 2, 3... O que você pensa dessa pessoa? Quais são os cursos que você tem na sua carreira? Se você tem metas, responde se você tem metas. Se você é a pessoa que acha que estão tirando você do mercado de trabalho, que você acha que o mercado está do jeito que está porque é culpa do conselho.
Acha que falta oportunidade? Então, é muito importante que você comece a ter clareza quais são os pensamentos que você tem. Porque eu vou explicar por que nós temos mais pessoas negativas, conforme vocês falaram aqui, do que pessoas positivas. Eu vou explicar isso. Sempre quando você olhar na sua jornada, você vai sempre você vai ter dois caminhos. Sempre você tem duas possibilidades. Sempre. Eu tomo a decisão hoje. Eu vou estudar para eu avançar na carreira, ou eu tomo a decisão hoje que eu não quero estudar. Eu não vou avançar na minha carreira. Eu quero continuar exatamente onde eu estou. E você sempre vai ter esses dois caminhos. O caminho da dor e o do prazer. O caminho do sucesso, o caminho do fracasso. O caminho da vítima, o caminho do protagonista. Sempre são dois caminhos que você tem. E aqui uma frase de Gandhi que eu gosto, que é o seguinte: o que pensais, passais a ser. Para você começar a entender por que as pessoas são mais negativas do que positivas. Aqui eu quero mostrar para você o seguinte: todos nós estamos aqui, ó, na zona de conforto. Eu estou na zona de conforto, você está na zona de conforto. Todos nós. E você se encontrar na zona de conforto é maravilhoso, porque é a hora que você está bem, você está tranquilo, você não tem nenhum desafio. Sempre que você entra numa zona de conforto, você não progride, mas você está bem. E talvez você comece a ter alguns problemas. Você precisa avançar, mas você fala o seguinte: para eu avançar na minha vida, eu vou ter que estudar. Para eu ganhar mais, eu vou ter que vender mais. Eu vou ter que atender melhor. E aí a grande maioria das pessoas, elas estão na zona de conforto. Por que eu estou te falando isso? Recentemente, uma pesquisa apontou o seguinte: 72% das pessoas, elas trabalham em áreas que elas não gostam. As pessoas, a maioria, 72%, e você pode jogar aí no Google, você vai achar, pesquisa. 72% das pessoas trabalham em áreas que elas não gostam. O que significa isso? As pessoas estão na zona de conforto. Eu não vou sair desse emprego porque eu perco meus benefícios se eu sair. Eu não vou sair desse emprego porque eu vou perder os meus direitos. Ah, eu não vou sair desse emprego porque eu já estou aqui há 2, há 5, há 10, há 15, há 20 anos. A pessoa passa uma vida inteira dentro de um lugar que ela não gosta para ela não perder os benefícios dela. Então, todos nós estamos na zona de conforto. Quando você sai da zona de conforto? Quando tudo isso que eu estou te falando hoje te incomoda. Você fala o seguinte: cara, eu estou na zona de conforto, mas eu quero melhorar, eu quero avançar. E aí que vem uma coisa que é incrível, que você precisa entrar, que é a zona do medo. Aquilo que te dá uma dor de estômago. Quando você quando você fala: caramba, eu quero prosperar na minha vida, eu quero fazer um curso que vai demorar 3 anos, eu quero subir de cargo na minha empresa, eu quero comprar uma casa. Você já parou para pensar quem vai comprar uma casa, que essa pessoa financia a casa há 30 anos? Você acha que não dá medo nessa pessoa? O que você acha? Ela tem medo ou não? Medo de fracasso, medo de sucesso, medo de não dar certo, medo de não conseguir agradar as outras pessoas. Esses são os medos comuns. Medos de insetos, medo de lugares fechados, medo de morrer afogado, medo de morrer queimado. E um dos maiores medos, medo de falar em público. As pessoas morrem de medo de falar em público. Isso é outra pesquisa. Você pode colocar aí no Google. Outra pesquisa. As pessoas morrem de medo de falar em público. Então, quando você tem esses medos, você fala o seguinte: pô, se eu for me lançar nesse desafio, pode ser que eu não dê certo. Pode ser que eu não consiga. E por medo, eu prefiro desconforto. Por medo, eu prefiro continuar onde eu estou. Porque vai que eu compro uma casa e eu não consigo pagar. Vai que eu entro no financiamento e eu não consigo pagar. Então, você, por medo, você não entra na zona de conforto. Na zona do medo. Quando você está na zona de conforto e você
Toma decisão. E você só vai sair da zona de conforto se você tomar uma decisão. Se você não tomar uma decisão, você não sai. Por exemplo, essa vida que eu tenho até hoje não me satisfaz mais. Esses resultados que eu tenho não me satisfaz mais. Eu quero melhorar. Eu quero... E aí você vai entrar na zona do medo. Mas para entrar na zona do medo, você precisa buscar aprender o que você não sabe. Porque sendo a mesma pessoa, Einstein já disse isso. A mesma pessoa só tem os mesmos resultados. Se essa pessoa quer resultados diferentes, essa pessoa precisa se tornar outra pessoa. O que significa isso? Para você ter resultados diferentes do que você tem hoje, você não consegue sendo a mesma pessoa. Então, por exemplo, Lucivaldo, eu tenho uma formação técnica, mas eu quero trabalhar com ressonância. Ô, meu amigo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque se você não buscar aprender essa modalidade, aprender essa técnica, você não vai avançar. Não adianta, esquece. Você precisa aprender, sabe? Ser uma pessoa diferente. Se tornar uma outra pessoa. E aí vem um outro problema. Não sei se você sabe disso, mas foi uma pesquisa que eu fiz recentemente. O brasileiro, ele é o povo que mais tempo gasta nas redes sociais. Nós somos segundo lugar no mundo. E nós ficamos de 4 a 6 horas nas redes sociais. Quer descobrir como você faz isso para saber se você é uma dessas pessoas? Vai lá no seu Instagram, lá em informações, e vê quanto tempo você fica online. Quanto tempo você fica online? E aí eu fiquei curioso. Eu falei, caramba, a pessoa fica 4 a 6 horas na internet, mas o Instagram, até um tempo atrás, ele não dava essa possibilidade de eu aprender. O que essa pessoa está vendo no Instagram? O que ela está vendo no YouTube? O que ela está olhando no Facebook? Que são as redes mais comuns, as mais populares são essa, tá? Primeiro o Instagram, segundo é o Facebook e depois o YouTube. E o YouTube só entra para fazer pesquisa, quando você quer ver um vídeo engraçadinho, por exemplo. Aí você entra lá. Eu fiquei louco porque eu já estava no UOL, fazendo uma pesquisa lá no UOL, estudando um caso. E aí falaram o seguinte, rapaz, saiu um grupo chamado, até uns meninos aí que eles tocam os instrumentos, e eles ganharam uma placa do YouTube. E eu fui olhar a porcaria que era aquilo. Gente, vocês não têm noção da porcaria que era aquilo. É o que as pessoas estão pesquisando, é o que as pessoas estão buscando. Para você que está aqui comigo, isso é incrível. Para pensar que oportunidade você tem. Vamos lá. As pessoas ficam 4 horas na internet. 4 a 6, tá? Somos o segundo lugar no mundo. Campeões. Quase campeões mundiais. Se você pegar dessas suas 4 horas que você fica na internet, ou 3 que você fica, ou 2 que você fica, ou 1 que você fica, ou meia hora, você vai falar que você nem redes sociais tem. Se você não tem redes sociais, você está perdido, porque você está totalmente fora do mundo que está girando aqui, né? Que é o mundo virtual. Você precisa estar nas redes sociais. A pessoa aqui falou, a Cris, né? Agora é TikTok. TikTok é o aplicativo mais baixado no mundo. Então, olha só. Então, assim, se você é a pessoa que está gastando o seu tempo 4 horas da sua vida, e é 4 horas da sua vida, 4 horas útil. É só você tomar uma decisão hoje, e você só muda quando você toma a decisão, você só sai da zona de conforto quando você vai para a zona do medo, que é aprender. Você toma a decisão hoje que você não quer mais suas redes sociais. Pronto. A partir de hoje, você vai fechar um compromisso comigo, que você vai entrar em hiperfoco, e esse hiperfoco você vai sair das redes sociais por 90 dias, por 6 meses, por 1 ano. Você não vai acessar mais nada de redes sociais. Você só vai se alimentar de conhecimento na área que você quer atuar. Na área que você está buscando desenvolvimento. Esse é o jogo. Se você entender isso, se você só entender isso que eu estou te falando aqui, você já prospera. Ah, Lucivaldo, mas eu não vou conseguir fechar esse compromisso com você, você está muito revoltadinho, então vamos fechar um compromisso aqui. Você vai baixar, coloca aí para mim, quem tem o LinkedIn. Você vai baixar o aplicativo LinkedIn e você hoje assume o compromisso comigo que você vai abrir a sua conta no LinkedIn. E eu vou te ensinar por quê. Você vai abrir a sua conta no LinkedIn. Por que vocês acham que você tem que abrir a sua conta no LinkedIn? Fala aí para mim.
Quem acha? Quem já sabe? Quem me acompanha lá no Instagram sabe o porquê você tem que ter uma conta no LinkedIn. Já coloca aí. Coloca aí para mim. Por que que você acha que você precisa ter uma conta no LinkedIn? E olha que o LinkedIn hoje, ele já tem tudo que você precisa. Ele tem pessoas que você está em busca, só que ele não tem o cara mostrando a vidinha dele, né? O LinkedIn não tem isso. Ih, caramba, Lucivaldo, você quer me colocar no LinkedIn, mas não tem ninguém mostrando a vida, aquela vida incrível, a mansão, aquela viagem incrível, aquele carro incrível, aquela roupa incrível. Esse dia eu fui olhar uma menina que tem 11 milhões de seguidores, a menina só fala de roupa. Então, no LinkedIn não tem isso. No LinkedIn tem as pessoas, mas sabe do que essas pessoas estão falando lá? As pessoas estão falando de trabalho, de carreira, de evolução profissional. Elas estão trocando ideias profissionais. Tem lives lá também, falando de carreira, como você pode se desenvolver, como você faz um currículo, como você trabalha os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Beleza, você abriu o LinkedIn, esse é o ponto que a gente fechou aqui. Você vai começar a... Lembra lá no propósito? Você definiu um propósito. E dentro do propósito que você definiu, você já definiu quais são os hospitais e clínicas que você quer trabalhar. Se você não fez isso, faça isso agora. Eu quero trabalhar no Einstein, eu quero trabalhar no Oswaldo Cruz, eu quero trabalhar no Santa Catarina, eu quero trabalhar... Coloca os hospitais e clínicas que você quer trabalhar. Quando você entrar no LinkedIn, você vai adicionar os perfis dessa empresa. Aí você adicionou os perfis dessas empresas. O que você vai fazer agora? Você vai adicionar os perfis das pessoas que trabalham nessa empresa. Primeiro ponto, propósito. É você definir a meta, o objetivo. Nós já fizemos isso. No final, nós vamos fazer um fechamento com propósito de vida, mas nesse primeiro momento, eu quero que você só defina o seu propósito. Lembra? Propósito e sucesso são nas pequenas conquistas. Adicionou as pessoas. Por que isso é importante? Porque o segundo passo, o segundo objetivo meu hoje com você é te ensinar a formar, a criar, a desenvolver a mente mestra. Escreve aí, mente mestra. E o que é a mente mestra? A mente mestra são grupos de mentes que têm o mesmo propósito. A mente mestra é um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito. Ah, Lucivaldo, mas pode ser uma pessoa? Pode ser uma pessoa, que ela esteja alinhada com você. Pode ser alguém que já morreu? Pode ser alguém que já morreu. Olha, que incrível. Então você não tem desculpa. Não dá nem para falar que você não tem inspiração, porque pode ser alguém que já morreu. Então, por exemplo, o mentor que eu sigo hoje, a mente mestra dele que ele desenvolveu foi com Napoleão Hill. E como ele fez isso? Através dos vídeos e através dos livros dele. Então, por exemplo, se você quer desenvolver uma mente mestra com alguém que já morreu, você pode adquirir os conhecimentos que essa pessoa deixou. Porque a ideia é você criar uma mente única que caminha em busca do seu propósito. Agora vamos trazer para a nossa realidade, bonitão e bonitona. Vocês estão aí todos sorrindo e felizes, não estou vendo ninguém anotar nada. A mente mestra está relacionado com as pessoas do seu meio, do seu mercado. Então, você vai no LinkedIn, que é uma rede profissional, você já tomou essa decisão, você já adicionou no seu perfil os hospitais e as clínicas. Depois você adicionou as pessoas, e essas pessoas são os trabalhadores, os gerentes, coordenadores, supervisores, o dono da empresa, os diretores dessa empresa. Você vai adicionar todo mundo, vai sair adicionando todo mundo ali. E mesmo que você não tenha contato com essas pessoas, presta atenção nisso. Mesmo que você não tenha contato, você vai consumir o que essa pessoa publicar. E quando você começa a consumir o que essa pessoa publica, você vai entender o seguinte: pô, o que ele falou é interessante. Eu vou buscar conhecer mais sobre esse assunto. Por exemplo, quando começaram a falar de inteligência artificial, o pessoal falou o seguinte: a inteligência artificial vai dominar a área da saúde. Sabe o que eu fiz?
eu comecei a observar quem eram as empresas e as pessoas dessas empresas que estavam falando sobre isso. E aí eu percebi, eu cheguei até a maior fundação da América Latina, que é a FID. Quem está aqui e conhece a FID, coloca aí. Eu conheço, eu sei do que você está falando. E a fundação sempre falava de inteligência artificial. O que eu fiz? Eu fui para fora do país estudar sobre isso. Eu fui para Viena, na Áustria, participar do Congresso Europeu de Radiologia. E aí, em um determinado momento, e vai acontecer isso com você, eu tive a oportunidade de bater um papo com a diretoria. E quando eu conversei com a diretoria, a mente mestra estava alinhada ao mesmo propósito. As ideias bateram. Sucesso é igual ao poder pessoal. E você só desenvolve poder pessoal se você desenvolver atitude e a sua aptidão. Atitude e aptidão. Se você não desenvolver atitude e aptidão, esquece. Tudo isso que eu estou falando não serve para você. Aptidão, entenda o seguinte, é como se você estivesse buscando o seu dom natural. Como assim, Lucivaldo? Você está louco? Dom natural, eu não tenho dom para isso. Tem. Todos nós temos. Porque você não escolhe uma carreira à toa. Você acha que escolheu a carreira pelos benefícios dela. Você acha isso. Se a gente for vasculhar na sua mente, você vai perceber o seguinte. Para quem é da radiologia, eu gosto de fotografia. Eu gosto de computador. Eu gosto de anatomia. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de cuidado, área da saúde. Eu gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto de tratar bem as pessoas. Então, quando a gente fala de aptidão, a gente está falando de dom natural. E dom natural era aquilo que você gostava lá na infância de fazer. Você fazia aquilo muito bem. Se a gente mexer aí, você vai entender do que eu estou falando. Que você tem uma aptidão. Você só precisa desenvolver essa aptidão que ela talvez esteja adormecida. Sabe por que eu sempre falo o seguinte, olha, talvez esteja adormecida, a maioria das pessoas estão na zona de conforto, a maioria das pessoas são vítimas, a maioria das pessoas... Sabe por que eu falo isso? Porque são pesquisas. Não entenda que eu estou falando com você. Eu estou falando em cima do comportamento da humanidade. Agora, por que eu estou entrando nesse assunto com você? Quando eu falei para você definir propósito, e propósito, eu quero que você entenda o seguinte, pode ser até uma meta. Você pode falar assim, Lucivaldo, eu tenho uma meta definida, ela está bem clara. 86% das pessoas, elas não têm metas definidas. As pessoas não têm. Somente 14% das pessoas têm metas definidas. E apenas 2% das pessoas realizam as suas metas. A maioria das pessoas não consegue realizar suas metas. Logo, a maioria das pessoas não tem sonho. Porque eu pergunto para a pessoa, você tem uma meta? Ela fala, tenho. Eu falei, qual é? Eu quero fazer uma viagem o ano que vem. Quer dizer, é um sonho, né? Isso é um sonho. E aí, ela não consegue realizar esse sonho. Por vários fatores, ela não consegue. Só que ela não consegue realizar uma, duas, três, quatro, 5 vezes. O que acontece com ela? Ela acha que não é capaz de realizar sonho. Então, ela vai deixando a sua capacidade, que é a atitude, sair da zona de conforto, ir para a zona do medo, para prosperar até ela chegar na meta. Ela vai desistindo. Então, a maioria das pessoas, elas desistem dos sonhos. E eu vou trazer para você aqui, eu vou abrir para você um caso prático que aconteceu comigo terça-feira. Uma aluna me chamou e falou o seguinte, professor, eu vou participar de um processo seletivo. Eu dou mentoria para essa aluna. Aí eu falei assim, que bacana, vamos fazer sim, o que você precisa? Eu preciso que você me ajuda para que eu entenda toda a fase, todo o processo. Para que eu não, na hora que eu for fazer a entrevista, eu não me perca no processo seletivo. Eu consiga me desenrolar bem na hora do processo seletivo. Eu falei, legal, bacana. Aí nós fizemos todo o processo e eu já venho acompanhando ela há 1 ano. E ela está preparada. Eu falei, nossa, mas você está preparada. Só que, outro comportamento humano, as pessoas nunca se sentem preparadas. As pessoas nunca se sentem preparadas, porque o poder pessoal está baixo. E quando o poder pessoal está baixo, ela não chega ao sucesso. E ela vai para o processo seletivo com medo. E aí, ela não trabalha aquilo que eu falei para você. Ela não trabalha o marketing pessoal. Ela não consegue falar dela.
Ela não consegue. E ela tem dúvidas se realmente ela é capaz de dar conta do recado. Por exemplo, para quem é recém-formado, se você é recém-formado, escreve aí, eu sou recém-formado. Para você que é recém-formado, qual é o seu grande medo quando você entrega o seu currículo? Qual é o medo que você tem quando você entrega o seu currículo? O seu medo é ser contratado e chegar lá, não dar conta do recado. De chegar lá e ser reprovado na experiência. Esse é o seu maior medo. Professor, eu sou recém-formado. O meu maior medo é entregar o meu currículo e ser contratado. É de ser contratado. Primeiro, você tem medo de mandar currículo. Segundo, você tem medo de ser contratado. Terceiro, você tem medo de ser contratado e chegar lá e não dar conta do recado. Ser demitido. Todos nós passamos por isso, gente. O que você precisa aprender é poder pessoal. É chegar lá e falar para o entrevistador, cara, eu dou conta disso. Eu me preparei para isso. Meu amigo, se você fala isso para mim, você entra. Se você chega com segurança, me dando garantias, e a maioria das pessoas não dão essa garantia. Entenda, o medo da pessoa é de não dar conta do recado. Isso é comportamento humano. A pessoa tem segurança, ela tem medo. E aí você chega e fala assim, eu dou conta do recado. Eu estou preparado, eu estou pronto. Eu me preparei para essa vaga há alguns anos. Eu estudei, eu me qualifiquei, eu me capacitei para assumir a minha vaga. Eu vim aqui para buscar a minha oportunidade. Sabe por que eu te conto isso? Porque uma das coisas que eu mais ouvia na profissão era que não tinha mercado. Lembra? Concurseiro? Aí eu fui prestar o concurso no INCOR. E lá no INCOR era uma vaga. Uma vaga. Aí o pessoal falou o seguinte para mim lá na faculdade. Lucivaldo, você é louco? Você vai prestar o concurso do INCOR? É uma vaga. Eu falei, então, é a minha. Eles só não sabem que essa vaga é minha, porque eu ainda não dei meu nome lá. Eu ainda não fui fazer entrevista. E todo processo seletivo que eu participava, eu contava essa história para mim. Eu contava essa história. Onde você está indo? Estou indo buscar a minha vaga. Eu vou participar de um processo seletivo hoje e é hoje que eu vou entrar. Eu contei essa história, gente, muitas vezes. Lembra? Eu passei em 54 concursos, de 55. Só que eu passava, o bonitão aqui passava em 80, 90, 100. Aí as vagas para a área da saúde. 2 vagas, 3 vagas, 4 vagas. Como que eu ia entrar? Como? Me fala. Eu precisava aprender, buscar conhecimento numa área que eu não tinha, que é o conhecimento teórico, e depois eu tinha a prova prática. Eu tinha que chegar lá e mostrar que eu era competente, que eu era capaz. Então você precisa se preparar para buscar essa oportunidade. Porque a mente mestra vai levar você para o seu propósito. Quando você começar a juntar com pessoas que têm o mesmo objetivo, prosperar na sua área, você vai chegar ao teu objetivo. Então, o que você precisa fazer hoje? Você precisa escolher dentro da sua profissão, dentro da área que é o seu sonho, quem são as pessoas que você, a partir de hoje, começa a seguir. Que a partir de hoje você começa a consumir o conteúdo dela. Que a partir de hoje você começa a modelar os comportamentos dessa pessoa. O que essa pessoa faz? Quais são os livros que essa pessoa lê? Quais são as comunidades que essa pessoa está na internet? O que essa pessoa está falando nas redes sociais? Quando ela publicar, você comenta. Legal isso que você falou, bem interessante. Eu estudei sobre esse assunto e eu vi que tem uma pesquisa que saiu em tal lugar. Isso é verdade. Agora, o mais incrível, não importa o nível da pessoa dentro da empresa. Não importa. O importante é que você está numa construção de relacionamento. Isso é uma construção de relacionamento. Quando você pegar uma publicação de alguém, um artigo, uma mensagem, algo interessante dessa pessoa, e você comentar, e você fundamentar esse comentário seu, por exemplo, cara, saiu um artigo bem interessante sobre esse assunto que você falou e eu vi lá na faculdade tal, aí o cara responde para você, pô, legal isso aqui que você me mandou. Eu também, ó, relacionamento. Vocês começam a fazer relacionamento. Começou a fazer o relacionamento e essa pessoa trabalha no hospital que você quer trabalhar, você vai fazer o seguinte, você vai perguntar para essa pessoa quais são os passos para trabalhar nesse hospital. O que precisa fazer, o que precisa estudar, com quem tem que falar. Gente, você faz isso? Escreve aí para mim se você faz isso que eu estou te falando. Me fala aí. O que eu estou falando aqui está te ajudando de alguma forma a clarear isso na cabeça? Que você precisa isso
para você chegar onde você quer chegar? Se você fizer isso, é certo que você vai chegar ao seu sucesso profissional. Aptidão é o meu dom natural, é a minha identidade, é minhas fortalezas e as minhas fraquezas. Eu sei que eu não sou bom nisso e eu preciso buscar mais conhecimento sobre isso. A capacidade de executar, a capacidade, a atitude de fazer. Tudo isso que eu estou falando é atitude. Você vai, você faz. E isso te dá algum tipo de retorno. Isso vai te dar algum resultado. Vai te dar resultado. Vai te dar resultado porque eu fiz isso a vida inteira, pessoal. A vida inteira. Quando eu estava no segundo módulo do meu curso técnico, lá no Colégio João Paulo, que faliu, lá em Santana, quando eu estava lá, eu conheci um cara chamado... hoje ele, acho que ele trabalha ainda no HU. Hoje ele é advogado. E esse cara dava aula para mim. Ele era o professor. E ele dava aula lá na escola que eu estudava e ele dava aula em Campinas. Aí eu, cara, e ele tinha um perfil que me interessava. Exatamente isso que eu estou falando para você. Tudo isso que eu estou falando para você, eu fiz dentro do curso técnico. Aí eu olhei aquela pessoa, aquele profissional que tinha um potencial, já tinha resultado de sucesso. Eu falei, cara, eu percebi aqui que você dá aula lá em Campinas. Aí ele falou assim, eu dou aula lá, 2 dias na semana. Eu falei, eu posso ir lá? Aí ele olhou para mim e falou, fazer o quê? Eu falei, eu queria ver como que você dá aula lá na escola. Então eu me aproximei dele, aí minha turma tinha 40 pessoas. Na minha turma tinha 40 pessoas. Quantas pessoas vocês acham que foi para Campinas? Para buscar aprender mais coisas. Só eu, mais ninguém. Mais ninguém. Lá em Campinas eu conheci um profissional chamado Vilmar Torrano. É uma referência na nossa profissão. Eu observando os comportamentos do professor Vilmar Torrano, eu tomei uma decisão. Aonde ele desse aula, eu ia assistir as palestras. E eu comecei a ir atrás dele. Eu decorei o tratado. Eu passei nos concursos estudando o tratado de radiologia. Eu conheci o John Lampiano. Por 2 vezes eu trouxe ele para o Brasil, que é o autor do tratado. Mente mestra. Alinhado ao propósito. Quando você menos esperar, as oportunidades para a sua vida se abrem. Porque você vai estar preparado para isso. Você vai estar pronto para isso. Por quê? Porque você estava construindo isso. Faz sentido? Para você sair da zona de conforto e para entrar na zona do medo, você precisa aprender o que você não sabe, para quando você chegar na zona do medo, você se sentir como se você estivesse na zona de conforto. Você vai falar, caramba, isso aqui era a zona do medo, mas não dá tanto medo assim, dá um medinho pequeno. Mas é lógico, você está pronto, você está preparado, você adquiriu as competências necessárias, as habilidades que você precisava. Aí quando chegou na zona do medo, essa zona do medo se tornou a zona do conforto naquele momento. Porque você já estava pronto para aquilo. Aí virão outros desafios maiores, cada vez maior, tá? Seus desafios serão cada vez maiores. O incrível é quando você entra na zona da aprendizagem. O que é isso? É a pessoa que gosta de estudar. Ela gosta de se alimentar de conhecimento o tempo todo. Essa pessoa está estudando. Se você estudar alinhado ao propósito, ou se você focar somente em áreas, em temas que estão alinhados ao seu propósito, que estão direcionados para a sua profissão, para a sua carreira, você vai chegar num nível, marca isso, de maestria. O que é um nível de maestria? Hoje, as pessoas acham que para ter sucesso profissional, elas precisam atuar em várias áreas. Elas precisam conhecer várias áreas. Lucivaldo, eu não entro na área porque precisa fazer raio-x, precisa fazer tomo, o auxiliar de enfermagem precisa trabalhar em centro cirúrgico, em pronto-socorro, tá? Começa a contar um monte de historinha. E por conta dessas histórias que você fica contando, você não foca. Você não foca em uma única área. Se você quer ter maestria, você precisa se tornar um especialista. E as pessoas, elas estão vivendo hoje numa linha, numa dimensão horizontal. E o que é uma dimensão horizontal? Uma dimensão horizontal é o seguinte. As pessoas, elas estão vivendo nisso aqui, ó,
uma direção horizontal. Então você tem aqui o passado e você tem aqui o futuro. Passado e você tem futuro. E as pessoas, elas estão vivendo aqui. O que significa isso? Pelo condicionamento mental de todos nós vivemos ou pensando no futuro, o que vai acontecer, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir conquistar isso? Será que eu vou conseguir chegar naquele emprego tão esperado? Será que eu vou conseguir tirar aquela nota? Você fica vivendo no futuro, e quando você vive muito no futuro, o que acontece com você? Será que eu vou ser contratado? Será que eles vão me empregar? Será que eu vou ser promovido? Será que vão me mandar embora? Quando você fica vivendo fatores que ainda não aconteceram, que pode acontecer, o que acontece com você? Você fica ansioso. Você vive no pico de ansiedade. E o que a ansiedade causa? Medo. Medo. Ou você está vivendo na outra ponta, do passado. Tudo que aconteceu com você na infância te tornou a pessoa que você é hoje. Então, eu não consigo dar certo porque meus pais não deram certo. Eu não consigo dar certo porque meus pais não souberam me educar. Eu não consigo dar certo porque meu pai não pagou os meus estudos. Eu não consigo dar certo. Eu sou fracassado dentro da minha profissão porque eu sou inseguro. Eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de manifestar as minhas ideias. E tudo isso, sabe onde aconteceu isso? Lá quando você era pequeno, na infância. Por exemplo, foi fazer uma apresentação de trabalho na escolinha dos seus amiguinhos, começaram a rir de você, da sua voz. Começaram a rir do seu cabelo. Começaram a rir da cor da sua pele. Começaram a rir da quantidade de espinhas que você tinha na cara. E tudo isso foi fazendo o que com você? Foi te deixando introspectivo. Foi deixando você com vergonha, tímido, ansioso, com medo de fracassar, com medo de falhar. É daí que vem os medos. Então as pessoas, elas estão vivendo aqui, nessa dimensão horizontal. Lucivaldo, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo para eu não viver nessa dimensão horizontal? Você precisa viver numa dimensão vertical. E o que é viver nessa dimensão vertical? É você viver o hoje. É você viver agora. É você conseguir ter atenção para tudo que está acontecendo agora na sua vida. Se você parar para pensar, você já deu certo. Não vou nem falar lá do nascimento, quando o único espermatozoide que conseguiu passar é você. Eu não vou nem falar disso, tá? Eu não vou nem entrar nesse ponto. Que você está aqui num mundo incrível, abundante, com oportunidades, e você está com uma historinha que você não consegue vencer, que você não consegue ter oportunidades, que ninguém te ajuda. Eu não vou nem falar do espermatozoide que é você que passou. Eu vou falar o seguinte: se você analisar a sua vida até hoje, você já tem conquistas. Você já tem conquistas. Por exemplo, quem tem filho, olha para o lado, tá aquela coisinha linda do lado, que você pode abraçar, beijar. Que você, para quem tem pais, olha para o lado e tem pai e tem mãe. Para quem não tem, honrar os seus pais e a sua mãe. Honrar o seu pai e sua mãe. Se você prestar atenção, que você consegue acordar todos os dias e levantar da cama, que alguém te deu emprego, que você consegue comer sozinho, que você consegue caminhar, que você consegue falar, que você consegue levantar sua mão para pentear o cabelo, que você consegue escovar os seus próprios dentes. Olha que ser incrível que você é. E você está contando uma história que ninguém quer te ajudar, que ninguém te dá uma oportunidade, sendo que você
é esse ser criador. Você é o ser capaz de mudar a sua vida, de mudar a sua realidade. Você é esse ser capaz de mudar a sua realidade. Mas você só muda se você tomar uma decisão. Se você não tomar uma decisão, você vai continuar tendo os resultados que você tem. Se você não está contente com os resultados que você tem, você precisa tomar essa decisão. Você precisa enfrentar esses medos. Você precisa entrar no medo. Você precisa enfrentá-los. Você precisa entrar na zona de aprendizagem. Para depois, lá na frente, você chegar numa zona de crescimento. Que é você colher tudo que você merece. Você ter a vida que você merece. Porque todos nós merecemos uma vida incrível. Só que você é o primeiro que precisa acreditar nisso. Então, viver o agora, viver o hoje, é você viver a sua vida hoje. Se atentar aos detalhes da sua vida hoje. É o que está acontecendo hoje. É isso que você precisa fazer. Você precisa viver os momentos hoje da sua vida. Tem pessoas que acreditam em você. Tem pessoas que precisam de você. Às vezes com uma palavra, às vezes com um conselho, às vezes com uma dica, com uma orientação, às vezes com um ombro. Você é incrível. Esse é o terceiro ponto. Você precisa desenvolver a autoconfiança. Você precisa desenvolver a autoconfiança. São 3 pontos que nós vamos falar hoje. Propósito definido, mente mestra, e eu preciso desenvolver a autoconfiança. Você é esse ser exclusivo, capaz de realizar qualquer coisa. Quem acredita nisso? Escreve aí. Você acredita que você é essa pessoa, esse ser? Ou você já saiu da live porque viu e falou, caramba, meu Deus do céu, esse cara é louco. Você acredita que você é esse ser capaz de criar? Sabia que você é o único ser criador? A imagem e semelhança do Criador é você. Você é o único capaz de criar. Tem mais ninguém. Mais ninguém. Olha que incrível que estamos vendo hoje. Que momento incrível. Nós temos a condição hoje de entrar num computador, numa telinha, num celular e bater um papo. Isso é abundância? É abundância ou não é? Isso não é abundância? Você tem um celular que você pode conversar com o mundo todo. Ah, Lucivaldo, eu não tenho dinheiro para viajar. Cara, você está reclamando do quê? Você pode viajar pela tela do celular. Você pode viajar pela tela do seu computador. Você tem internet em casa, tem internet no seu computador. Se você entender isso, sabe o que vai acontecer com você? Todos os dias, quando você acordar, você vai ser grato. Todos os dias, você vai ser grato. Quando acordar e quando dormir. E pessoas que são gratas, elas prosperam. Pessoas gratas prosperam. Vamos avançar. Pesado, pesado. Então, as pessoas querem sucesso e rápido. Elas querem chegar ao sucesso e elas querem sucesso rápido. Mas se elas estiverem com medo, elas não vão chegar a esse sucesso e jamais isso será rápido. Mas o que é sucesso? Já parou para pensar que essa palavra é bem interessante? Sucesso. O que significa isso? Se a gente for no dicionário, sucesso é a consequência exitosa, positiva, carreira de sucesso. Um exemplo. Ou um acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, projeto de sucesso. Então, por exemplo, eu falei aqui, se você consegue pegar uma escova de dente e escovar os seus dentes, isso é sucesso. E aí eu trouxe um mapa mental aqui, só para exemplificar isso, dizendo que sucesso pode ser persistência, foco, qualidade, ideias. Eu posso ter sucesso em iniciativa, em paixão, em trabalho, em servir. Uma das coisas que vai fazer você chegar ao seu sucesso e de forma rápida é a capacidade que você tem de ajudar outras pessoas. Se você é uma pessoa que só quer receber das outras pessoas, você jamais vai entender o que eu estou falando aqui. Porque você não consegue se doar para ajudar o próximo. Você não consegue se doar para ajudar outras pessoas. Então você não vai entender o que eu estou falando. Porque sucesso, uma das áreas de sucesso é o servir. E se você pegar na política do Instituto Simas, na raiz lá do Instituto, estava no vídeo,
Um dos nossos programas é o Cima Cidadania. É a capacidade que essa instituição tem de ajudar outras pessoas. E como que nós fazemos isso? Através de ações dos nossos alunos. Então, nós ensinamos os nossos alunos que eles precisam contribuir para poder crescer. Olha que incrível, magnífico. Então, sucesso, rir muito e com frequência, ganhar o respeito das pessoas inteligentes, o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos, honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro no jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Eita, olha que lindo! Isso é sucesso. E as pessoas estão buscando o seguinte, qual que é a chave desse sucesso? As pessoas querem chegar a um nível de sucesso, e a gente já entendeu aqui que sucesso é uma coisa muito simples. Você pode conquistar sucesso todos os dias. E esse fato de você conquistar um pouquinho todos os dias vai te levar a grandes conquistas. Quando eu falei para você que você precisa conhecer o quem sou eu, a capacidade de você se reconhecer através de uma redação, escrever essa redação, eu estou falando o seguinte, você precisa conhecer a sua raiz, a identidade. Você só vai praticar o autoconhecimento se você voltar lá na sua infância, por exemplo, e entender que tudo o que aconteceu com você aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Aconteceu exatamente do jeito que tinha que acontecer. E quando você aceitar isso, e quando você for grato por isso, pelo que aconteceu, e olha que eu treino muitas pessoas, e tem pessoas com histórias difíceis, mas as pessoas precisam passar por esse processo da aceitação, ela começa a ter uma vida mais leve. Ela começa a ter uma vida mais simples. Se você estivesse no meu grupo de mentoria, que eu acompanho meus alunos, passando atividades e exercícios o tempo todo para eles, você ia entender do que eu estou falando. Mas como a gente não tem tempo suficiente para isso, eu só quero que você faça um exercício. Uma redação, passe essa redação para 5 pessoas e compare essas redações. Compare para saber quem é você. Capacidade é a sua capacidade de executar, é a sua capacidade de fazer. Ah, Lucivaldo, eu não consigo emprego porque eu não tenho experiência. Cara, eu viajei muitas vezes quando eu estava no início da profissão para fazer estágio. Eu viajava. Hoje eu vejo muitas pessoas querendo estágio do lado da casa delas. E quando não tem, elas querem quebrar o pau com a escola. Porque o problema é sempre o outro. Então, talvez você precisa entender que dentro desse seu processo de desenvolvimento, você talvez precisa se doar um pouco mais para buscar essa capacidade que talvez você não tenha. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Ah, mas... Meu, você precisa encontrar essa porta que vai deixar você aprender, praticar, para você adquirir essa experiência. Ou você fazer o que eu fiz. Adquirir poder pessoal, a chegar num ponto e falar o seguinte, me coloca dentro da sala que eu vou fazer o exame. Eu vou executar isso aqui. Eu vou fazer. E aí você chega lá, com um livrão debaixo do braço, num plantão de 24 horas, você não deixa um exame para trás. E o merecimento é exatamente essa construção que a gente está falando. Quando você entendeu o poder de ser grato, você começa a ter oportunidades que você jamais imaginava ter. Por isso que você conhece várias pessoas que têm 3, 4, 5 empregos. É porque essas pessoas chegaram num nível de merecimento, elas ralaram muito. Eu, quando fundei o Instituto Simas de Ensino, eu tinha 5 empregos, tá? Eu trabalhava em 5 lugares. Eu era esse cara que os recém-formados xingavam. Pô, o cara tem 5 empregos, tira emprego da gente. Eu era esse cara. Hoje eu trabalho em um hospital só, mas é porque eu tinha um propósito definido. Eu queria fundar minha instituição de ensino. Então você precisa entender esse passo a passo. Eu não estou falando aqui o que eu estudei, o que eu li. Eu estou te falando aqui o que eu pratiquei na minha vida. E se deu certo para mim, pode dar certo para você. E quando você chega no nível de entender o merecimento, que é o ter... Acontece que muitas pessoas invertem a pirâmide, né? Eu pergunto para a pessoa, quem sou eu? A pessoa fala assim, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo lá, eu conquistei aquilo. A pessoa não sabe falar dela. Ela fala das coisas que ela tem. E quando a pessoa inverte essa pirâmide aqui, começa a ficar complicado, porque a pirâmide invertida, ela tomba para os lados, né? Agora, uma área muito importante que a gente vai entrar. Respirem fundo. Beba uma água.
E agora nós vamos falar por que as pessoas são vítimas. Quem aqui não assiste mais televisão? Escreve aí. Quem não assiste mais televisão? De vez em quando você dá uma passada, uma pincelada, mas quem mudou o comportamento de não assistir mais televisão? Sabe por que isso está acontecendo? Não, vocês vão me responder. Por que você não assiste mais televisão? Escreve aí para mim. Por que você não assiste mais televisão? O que te fez mudar? Boa, Cris. Quem mais? Boa, Viviane. São meus alunos não, né? Se for meus alunos, vocês vão apanhar. Olha só. A pessoa, eu falei para você o seguinte, a pessoa, ela é o comportamento da informação que chega. Hoje, nós temos informações em excesso, em abundância. Então, por exemplo, tudo que eu quero hoje, basta eu dar um Google. Você concorda com isso? Se você quiser pesquisar sobre qualquer área, qualquer assunto, você vai no Google, você encontra tudo. Tá tudo lá. Não tem nada que você não encontre no Google. Só que isso é um problema. Sabe por quê? Excesso de informação causa uma coisa chamada parálise. Parálise. O que é a parálise? A parálise é parar e analisar. Eu paro, analiso a informação que chegou para eu transformar essa informação em conhecimento. Só que acontece, como são muitas informações, você nunca consegue processar. O que é mais inteligente? Ler 10 livros ou ler um livro 10 vezes? Ler 10 livros ou ler o mesmo livro 10 vezes? O que é mais inteligente? É mais inteligente eu ler 10 livros ou é mais inteligente eu ler o mesmo livro 10 vezes? Então, excesso de informações vai causar parálise. Eu vou parar, vou tentar fazer análise daquilo, só que quando eu paro para fazer análise e eu percebo que eu tenho muitos caminhos, muitas possibilidades, eu não escolho nenhum caminho. Por exemplo, dentro da área de diagnóstico por imagem, dentro da área de enfermagem, as pessoas, elas têm muitos caminhos. E aí elas ficam ouvindo muitas pessoas falarem para ela que agora a área que está boa agora é a área X. Ah, não, você tem que ir para radiologia veterinária, cara. Agora o que está contratando é radiologia veterinária. Aí você para todo aquele processo que você estava lá na tomografia e vai aprender radiologia veterinária. Não, o que está contratando agora é enfermagem do trabalho. Você precisa aprender enfermagem do trabalho. Aí você para de focar no pronto-socorro e você vai para a enfermagem do trabalho. Daqui a pouco alguém vira para você e fala assim, não, agora é mamografia, agora é densitometria, agora é ressonância magnética, agora você tem que fazer tecnólogo. Agora... Aí você começa a olhar isso e fala, meu Deus do céu, tem que ser tudo isso para trabalhar na área de radiologia? E aí você começa a uso, você começa a se perder, porque são muitas possibilidades. O que você precisa aprender aqui? Dimensão vertical. Dimensão vertical é uma única coisa. Então, quando foco em uma única coisa, o que vai acontecer? Eu vou buscar informação para abrir um buraco aqui, ó. E aí eu rompi a dimensão horizontal. Eu rompi essa dimensão. Então, eu abri uma cratera aqui, e aí eu comecei a viver de uma única coisa, buscar conhecimento de uma única área. E quanto mais eu me aprofundo naquela área, eu vou aumentando essa zona aqui. O que significa isso? Significa que você está se tornando um especialista numa única área. Ou em duas, no máximo. Então, eu estou, Lucivaldo, nesse momento, vivendo numa dimensão vertical e eu escolhi uma profissão para eu definir como propósito. E aí eu vou buscar conhecimento nessa área até eu chegar no meu objetivo, até eu chegar naquele
tão sonhado objetivo. Vamos ver o que vocês falaram aqui dos livros. Ler um livro ler o mesmo livro 10 vezes, ler o mesmo... Isso, exatamente. Por quê? Tem gente que prefere ler vários livros. Eu leio vários livros, só que eu repito o mesmo livro várias vezes. Porque eu preciso me aprofundar no conhecimento daquele autor. Eu preciso entender o que ele está falando. E lendo uma única vez, passando pelo conteúdo uma única vez, você não consegue. Porque você não consegue dar conta de fazer tantas anotações em cima daquilo que você está buscando como conhecimento. Porque hoje você está comigo, amanhã você vai estar com outro professor, depois você vai estar com outro, depois com outro, e aí isso vai te trazendo muita informação, e você não aprofunda naquela área que você tem interesse. Então, se você pegar um livro, por exemplo, esse que eu citei para vocês, 16 Leis de Sucesso, e você aprofundar nesse livro, tentar entender, ou você pode... tem um livro que eu gosto muito, que ele é muito simples, Picos e Vales, livro incrível. Você pode aprofundar a boa sorte, você pode aprofundar, entender o que o autor está querendo passar de mensagem para a gente. A história do Rick Chester, que ele escreveu agora o segundo livro. Entender o que esse autor está querendo passar. O meu livro, eu fiz um livro de histórias de profissionais de sucesso. Eu coloquei ali mais de 50 histórias, onde eu coloco que exatamente cada pessoa eles fizeram para chegar até o sonho, até o objetivo. Então você precisa pegar esse livro e aprofundar nele, tá? E aí quando eu te falo o seguinte, as pessoas pararam de assistir televisão porque são muitas informações negativas, é porque toda informação que você receber vai te gerar um tipo de pensamento. É isso que vai acontecer com você. A informação que chega até você vai gerar um pensamento, você vai pensar em alguma coisa. Por que você parou de assistir televisão? Porque você falou para mim o seguinte, Lucivaldo, eu parei de assistir televisão porque lá tem muita informação ruim, tem muita coisa negativa, não tem nada que agrega valor. Exatamente, porque quando você começa a receber essa chuva de informações, você começa a falar o seguinte, meu Deus do céu, será que eu saio na rua hoje porque o Bate falou que está matando todo mundo? É só sair que você é sequestrado. O Datena falou que tá feia a coisa lá na rua. E aí você começa a receber todas essas informações todos os dias, aí você começa a ter tipos de pensamento que está alinhado com esse tipo de informação. Agora, olha que interessante, a informação chega para você, vai gerar um pensamento. Só que toda a informação que chega até você, você não consegue processar ela. Você só consegue absorver 5% das informações. Somente 5%. Escreve isso. 95% das informações, elas vão lá para dentro do seu subconsciente. Por isso que você vai entender que o seu comportamento ele é moldado pela informação que você recebe. Somente 5% você consegue tomar uma decisão. Por exemplo, quando você tomou a decisão que você não vai mais assistir televisão, isso representa os seus 5%. Você está mudando a informação que está entrando lá no seu subconsciente. Toda informação que chega até você, essa informação ela vai gerar um sentimento em você. Ela vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai ser expressado através de uma emoção. E emoção, nós temos emoções positivas e emoções negativas. E quando vocês falaram para mim assim, tem muito mais pessoas negativas, é porque essas pessoas estão reagindo aos pensamentos. Elas estão tendo uma ação. Elas estão se manifestando para você através de reclamação, de crítica, de apontamentos, através de uma ação. E como que vem essa ação para você? Através da fala. A pessoa manifesta para você que ela trabalha num emprego que é uma porcaria, mas ela continua lá. Que ela reclama dos vizinhos, ela reclama dos amigos, ela reclama dos filhos, ela reclama dos pais, ela reclama da família. Porque ela está manifestando aquilo que ela está absorvendo de informação. E isso vai trazer um resultado. Então, o pensamento vai gerar ali na pessoa um sentimento, uma emoção. Na grande maioria das vezes, essa emoção é negativa, ansiedade, depressão, medo, insegurança, angústia, por conta da informação que chega. Isso vai gerar um nível de resultado
por exemplo, ficar na zona de conforto pro resto da vida. A pessoa não sai dali. E aí ela tem essa ação de ficar na zona de conforto. E essa ação de ficar na zona de conforto vai trazer para ela resultado ruim. E aí, enquanto ela não mudar todo esse ciclo aqui, ela não sai desse resultado ruim. Como eu mudo tudo isso, Lucivaldo? Como que eu reprogramo tudo isso? Quem sabe aí? Escreve aí para mim. Como que a gente faz para reprogramar tudo isso? Como que a gente reprograma tudo isso? Para chegar ao nível do sucesso, lá no começo da aula. Exato, ali, ó. Estudos. Porque o que é o estudo? A capacidade de aprender é aquela capacidade que vai te dar energia, força, para que você não fique na zona de conforto. E se eu mudar a informação, você só vai sair da zona de conforto se você entrar na zona do medo. Lembra do que eu te falei? Você não entra na zona do medo só se alimentando de conteúdos ruins. Você precisa entrar forte na zona do medo, porque se você entrar com medo, na zona do medo vai te deixar com mais medo, com mais insegurança, com mais ansiedade, síndrome de burnout, depressão, inseguro, ansioso. Você tem que entrar na zona do medo com segurança, forte. E como é que você entra? Com conhecimento. Você precisa aprender coisas novas. Então, quando você troca uma informação por informação de qualidade, conhecimento, livros, áudios, vídeos, cursos online, quando você troca essa informação que chega até você, não tem como você continuar com pensamentos negativos. Não tem como. Você nunca mais vai falar que você não consegue emprego porque ninguém te dá oportunidade, porque você não tem o QI. Você nunca mais vai falar que você não tem emprego porque tem outros profissionais de outras carreiras, de outra profissão, tirando o seu emprego. Você não vai contar mais essa história. Você não vai falar que você não consegue ser promovido porque o seu chefe é ruim. Você não vai contar essa história. Porque você vai mostrar resultado para ele e você vai mostrar indicadores para ele e ele vai falar, cara, eu não tenho como não promover essa pessoa, senão eu vou perder ela. Essa pessoa me dá muito resultado. Essa pessoa atende muito bem meus pacientes. Essa pessoa é educada. Essa pessoa está sempre no alto astral. É resiliente. Ela não traz problemas de fora para dentro do serviço. Ela não leva problema do serviço para dentro de casa. A pessoa está mentalmente forte. E aí, essa emoção passa a ser uma emoção positiva. Então, o pensamento agora traz uma emoção, traz um sentimento de segurança, de felicidade, de bem-estar. Traz uma emoção positiva. E a emoção positiva vai fazer você entrar num processo de ação. Você vai agir mais. Conforme você vai melhorando seus resultados, você vai buscando agir mais. Conforme você vai melhorando seus resultados, você vai buscando aprender mais. A emoção continua positiva. Agora você viaja, agora você conquista, agora você está bem. Aí sabe o que vão falar para você? O que vão falar para você quando isso acontecer? Quando esse processo virar cíclico na sua vida, o que vão falar para você? Escreve aí, vamos ver quem vai acertar. Eita, Kelly matou logo de cara. Que foi sorte. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, meu, mas você tem uma sorte. Como é que pode? Tudo acontece com você. Você recusa emprego, que eu já vi. Você consegue comprar um carro legal. Você consegue fazer uma viagem bacana. Tem um relacionamento incrível. Tem uns filhos educados. Tem uns pais incríveis. O que acontece com você? Sua casa é linda. A pessoa começa a viajar. Por quê? Porque você tá numa energia de prosperidade, cara. É isso que está acontecendo com você. Você entrou numa energia, numa sintonia de prosperar. Aí quando vem uma pandemia, sabe o que vai acontecer com você quando vem uma pandemia? Você vai entender que isso é uma fase da sua vida. Você vai entender que momentos difíceis e crises vão acontecer durante toda a sua vida. Você vai entender que essa crise vai passar e você pode sair dela mais forte. Porque durante toda a crise, você ficou buscando aprender mais. Você ficou buscando se qualificar mais, buscar mais conhecimento, conversar com mais pessoas. Toda a crise você fez isso. As pessoas estão falando que não tem emprego e você todo dia está levando o seu currículo de porta em porta. Você está se desenvolvendo para fazer uma entrevista online. Eu tenho medo de falar em público, Lucivaldo, através de um vídeo para fazer uma entrevista online. Você se desenvolve e você arrebenta numa entrevista online.
porque você buscou aprender. Gente, fala sério. Sério? Não, fala sério. Isso é um processo que quando você entrar nesse ciclo na sua vida, não tem como não dar certo. As coisas vão acontecer para você. Agora, escreve aí, você acha que isso é fácil? Escreve aí. Você acha que é fácil fazer isso? Ou é fácil ficar na zona de conforto? Com a barriguinha crescendo? Hã? Com o bracinho ficando molinho aqui embaixo, aqui, ó. Hã? O que é melhor? Aquele bicho barbudo, feio, cabeludo em casa. O que é melhor? O que é zona de conforto? A cervejinha do lado, vendo o Coringão ganhar ontem. O que é melhor? Hã? Explica aí para mim, fala para mim o que vocês acham. É isso que acontece. Porque estar na zona de conforto é muito melhor. Maratonar uma série do Netflix, fala sério. Hã? Ficar um final de semana matando uma série. Aí daqui a pouco vicia, fica mais uma semana. Fica a pandemia toda matando série de Netflix. É o que acontece com a maioria das pessoas. Isso é comportamento. Você acha que isso é fácil? Olha lá, ó. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Fácil é viver na zona de conforto. Ali é gostosinho, quentinho, agradável. Ficar 3 horas comigo aqui no online, isso é dor. Não é para qualquer um não, filho. Isso aqui é para os guerreiros, os protagonistas. Não é para qualquer um. Nós começamos com quantos? 44. Já foram uns 10 embora, quase 10. 8 pessoas já foram embora. Por quê? Porque a pessoa não aguenta. Tem outras prioridades na vida dela. E a sua vida é de decisão e prioridades. Essa é a sua vida, a partir de hoje. Eu tomo decisão e eu tenho prioridades. Eu tomo decisão e eu tenho um propósito. Eu vou atrás dessa mente mestra, que vai me levar em busca do meu objetivo. Eu vou buscar autoconhecimento, poder pessoal. E aí sim, eu vou chegar na minha meta, do jeito que eu mereço, do jeito que eu vim nesse mundo para conquistar as coisas. Ter uma vida incrível. Agora, você acha que você veio aqui para ser mais um? Você acha que você veio aqui para vagar? Para ganhar R$1.500 por mês? Você acha mesmo que você veio para esse mundão próspero, para não ir a Paris? Para não ir no Japão? Tá bom, vai, para não ir no Paraguai? Você acha mesmo que você não merece ir no Paraguai? Conhece o Paraguai? Não. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. A vida é incrível, gente. Então, muda essa informação que chega. Adquire conhecimento. Vai vir um pensamento forte. Vai vir uma emoção positiva. Ações positivas e resultados incríveis.